Nessa aula vamos falar sobre comunicação entre componentes. Especificamente nessa aula eu vou falar sobre o input, que é o envio de dados para um componente. Então, para demonstrar, eu vou criar um novo componente. Já estou aqui na pasta Components. Então, eu vou criar aqui um ng-gc. Eu vou chamar aqui de UserCard, que é um card que eu vou criar para exibir as informações do usuário. Então, vou acessar esse componente que eu acabei de criar, UserCard. E aqui eu vou criar um modelo de card. Então, eu vou utilizar o Bootstrap para criar esse card. Então, eu vou criar aqui uma div, uma outra div para ser o título e uma outra div para ser um body. Então, na primeira div, eu vou colocar aqui a classe do Bootstrap Card. Nessa outra div vai ser o meu card header, que vai ser o título do meu card. E por fim, eu tenho o card body, que vai ser o corpo do meu card. No corpo do meu card, eu vou exibir aqui um H3 com o nome do usuário. Então, é aqui que vai exibir o nome do usuário. Ou melhor, o nome do usuário eu vou deixar aqui no header, que eu acho que vai ficar melhor. O nome do usuário vai ser aqui no meu header. Eu aqui, ao invés de ser um H3, eu vou criar aqui um parágrafo. Vou criar aqui um B, de bold. Eu vou colocar idade, 2 pontos. E aqui vai ser a idade. Vou colocar aqui um valor qualquer, por exemplo, 23. Só para a gente visualizar esse componente em tela. Então, podemos fechar aqui o UserCard. Então, o que eu vou fazer? Eu vou exibir esse card aqui em tela. Então, cada nome que eu tiver aqui na lista vai ser um card. Então, só para vocês verem como que ficou esse card, eu vou apagar esses LIs aqui, esse ULLI. Eu vou chamar o meu card, App User Card. Então, esse daqui que é o meu card. Eu tenho aqui o nome do usuário e aqui dentro eu tenho a idade dele. Então, se eu colocar mais cards desse aqui, vamos salvar. Eles vão ficar um abaixo do outro, só que não é isso que eu quero. Primeiro eu vou organizar aqui o posicionamento, depois eu vou popular com as informações do usuário. Então, aqui eu vou usar 4 cards de exemplo, só para eu ter uma noção do posicionamento. Vou criar aqui uma div, colocar esses 4 cards aqui dentro. Vou aplicar aqui um class row, para eles organizarem um do lado do outro. Vou aplicar uma classe nesses cards. Vou aplicar um call md. Vou aplicar para todos eles. Fazendo isso, eu tenho esse resultado, um card do lado do outro. Sabendo disso, eu só vou precisar utilizar um, porque a gente vai utilizar o ngFor que vai repetir esses cards, assim como a gente fez com o LI. Estou interrompendo a sua aula rapidamente para dar um recado. Se você quer ter acesso a conteúdo exclusivo desse curso, como por exemplo, projeto prático, empréstimo de livros, onde eu disponibilizo uma API para você desenvolver o front-end em Angular. Publicação do projeto prático usando o serviço da AWS. E além disso, acesso antecipado a todos os vídeos que eu vou publicar aqui no canal. Então aqui você já tem todos os vídeos disponíveis para você assistir. E eu vou entrar aqui no projeto prático só para vocês verem como que é. Eu tenho aqui mais de 60 aulas para você colocar em prática esse projeto prático de empréstimo de livros. Vou deixar o link aqui na descrição, então dá uma olhada se você quer ter acesso ao conteúdo exclusivo e também não quer ficar aguardando novos vídeos sobre Angular aqui do canal e já quer ter acesso a tudo de uma vez. Link aqui na descrição. Então vou acessar o TypeScript do meu UserCard e eu vou atribuir aqui um input. Esse meu input ele vai receber por enquanto, somente o nome do usuário. Então, o nome do usuário é uma string. Então, eu vou colocar aqui username do tipo string. E esse username eu vou colocar aqui no meu HTML no lugar aqui do nome do usuário. Então, eu vou colocar essa variável no header do meu card. Bom, como que eu faço para atribuir um valor para minha variável username, que é um input do meu usercard? Eu posso voltar aqui no meu users, onde eu estou chamando o meu usercard. Eu posso passar da seguinte forma. Abro colchetes, username, fecho colchetes e aqui eu passo o valor. Então, qual que é o meu valor? É os itens da minha lista users. Então, eu tenho que
fazer aqui um ngFor. Eu vou recuperar o username da minha lista users. Fazendo isso, eu atribuo ao meu username o valor username aqui do meu ngFor. Bom, ele está reclamando aqui. É porque eu coloquei aqui string com letra minúscula, só que é maiúscula, que é a interface que estou utilizando. Então agora sim, ó, ele vai repetir aqui o meu card que eu criei. E cada repetição ele vai capturar aqui da minha lista users o meu nome de usuário. E ele vai atribuir aqui para o meu username e vai exibir no meu card. Vamos ver o resultado. Bom, aqui ele fala que não tem um inicializador, não tem problema, eu posso inicializar aqui com um valor, colocar um valor vazio. Vamos voltar. E esse é o resultado. Olha só, no primeiro card eu tenho Vinícius, no outro card eu tenho Júlio, no outro Larissa e o outro Maria. Certinho. Só a idade que ficou fixo, né? Porque eu não estou passando nenhum valor. Então eu vou fazer o seguinte. Como eu já tenho aqui dois valores do meu usuário, que é o nome e idade, seria interessante eu criar um objeto representando um usuário. Para isso eu posso vir aqui no meu app, vou criar uma nova pasta, vou chamar de underline models, e aqui eu posso criar um novo arquivo chamado user.ts. Esse meu user.ts vai ser uma interface representando um usuário. Então eu posso criar essa interface utilizando o export, interface, e o nome da interface deixar user. E aqui eu passo os atributos. Ele vai ter o nome do usuário, do tipo string, e a idade do tipo number. Eu tenho nome e idade. Posso fechar. Agora o meu input, ao invés de receber somente uma string, que é somente o nome, eu vou receber o usuário, user, do tipo user. Se eu segurar o Ctrl e clicar aqui em user, é exatamente a interface que eu criei, com o nome e idade. Então eu vou voltar aqui no users, vou vir aqui no meu TypeScript, e aqui ao invés de ser uma lista de string, onde eu tenho somente o nome, aqui vai ser uma lista de usuários, que é uma lista de user. Então eu vou comentar essa linha aqui, eu vou criar uma nova lista. Users vai ser do tipo user, uma lista de user. E aqui eu tenho os meus objetos, tem uma lista de objetos. Para isso eu posso abrir e fechar chaves para criar o primeiro objeto da lista. Então eu vou passar aqui o nome, vai ser Vinícius, e a idade, colocar 25. Vou criar aqui para o Júlio, para a Larissa e para a Maria. Então vou criar um outro objeto, vírgula. Vou criar um outro objeto para o Júlio. Ele vai ter 19. Também tenho aqui para Larissa. Vai ter 45. E por fim, para Maria. Eu vou colocar aqui 32. Então agora eu tenho uma lista de user. É a lista que eu criei aqui da interface user. O que eu vou fazer agora? Eu posso fechar esse users. Bom, vamos arrumar esse erro aqui. Username não existe mais, agora é user. Então aqui na minha lista de users do meu que eu acabei de criar aqui, ele vai passar o meu let username, vou até mudar aqui para user. Agora o meu let user, ele é do tipo user, não do tipo string como eu estava passando anteriormente. Olha só, ele me indica, se eu deixar o mouse em cima, que o tipo que ele está recuperando ali de cada item da minha variável users é do tipo user. Então eu pego esse user, passo aqui como parâmetro para o meu componente userCard. Passei para cá. Agora esse user aqui do meu userCard ele vai receber. Consequentemente, ele agora vai passar os valores, que eu ainda não fiz isso, né? Vou passar os valores aqui para o meu card. Então aqui no card header eu tenho o nome do usuário. Qual que é o nome do usuário? É o meu objeto user, que eu recebi, ponto, nome. Qual que é a minha idade agora aqui?
é o user. Tem que colocar dessa forma aqui. É o user.idade. Vamos salvar e ver o resultado. Ah, e aqui um erro, pessoal. Eu estou atribuindo aqui o tipo user como se fosse uma string. Agora não é mais uma string, é um objeto user. Por enquanto eu vou deixar aqui um objeto com os valores vazios. Então vou colocar aqui idade, vou colocar 0. E o nome, vou deixar aqui uma string vazia. Que não importa muito porque ele já vai receber o valor. Vamos ver aqui o resultado. E olha só. Vinícius, 25, Júlio, idade 19, Larissa, 45 e Maria, 32. Então, ele pegou o nosso objeto, né, a nossa interface, pegou a lista de user e populou com um ngFor aqui em cada card. Então, é dessa forma, com o input, que você envia dados para o seu componente.